pode entrar. E o Rodrigo, ele gosta de cantar também. Então ele já vai estrear agora mesmo, tá bom? Então uma saudação para pastor doutor Rodrigo Silva. Não precisa, eu acho que dispensa apresentações, né, pastor? Então que Deus o use mais uma vez, juntamente com o quarteto. Primeiro, boa noite, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. E eu vou pedir um pouco a paciência de vocês, porque eu já andei falando por aí, pode ser que você tenha ouvido, que tem 3 coisas que eu não resisto. E como não é o fruto da árvore do bem e do mal, eu não me sinto culpado, Deus não vai me punir por aquilo. Primeira coisa que eu não resisto: passar na porta de uma livraria e não entrar. Segunda coisa, ver um cachorrinho e não passar a mão nele. É verdade, quando a gente está na viagem, eu cheguei semana passada do Líbano e lá tinha uns cachorros assim no meio do nada lá, né? Aí quando a minha esposa estava longe, que ela viu o cachorro, ela falou assim: você passou a mão nele, né? Já está aqui o álcool. E a terceira coisa que eu não resisto é ver um quarteto e não pedir para dar uma palhinha. Porque eu sou um quarteteiro frustrado. Porque primeiro que eu não sei nem ler partitura, eu não sei onde é que está o dó central nesse negócio aí. É só de ouvido. Segundo, que eu não tenho tempo para dedicar à música. Meu ministério acabou sendo outro. Então a oportunidade que eu tenho de me sentir em família é quando eu vejo um quarteto e peço. E esse quarteto aqui tem um lugar especial na minha vida, na minha conversão, na minha trajetória com Jesus. Então, para honra e glória de Deus, eu sou fã deles. Então eu queria também dar essa palhinha aqui. Tem fé em Deus? De novo. Só está dando um pouquinho de microfone aqui. Eu não sei se talvez tem que regular o microfone para ficar igual deles aqui. Como é que faz? Aqui assim? Tá bom assim? Chega mais. Esse é o Luiz Gonçalves, chega mais. Isso aqui agora, até aqui foi o quarteto Arautos do Rei 7.5. Agora o quarteto pega na hora. Tá bom? Tem fé em Deus, em seu amor, mesmo se o caminho negro for. Tem fé em Deus, que lá do além os mundos na amplidão sustém. Pode ouvir em seu amor do pequeno neném chorar. Tem fé em Deus e assim verás o seu amor em teu viver. Ergue o teu olhar para os altos céus. Tem fé em Deus. Tem fé em Deus e assim verás o seu amor em teu viver. Ergue o teu olhar para os altos céus. Tem fé em Deus. Tem fé em Deus. Tem fé
Vocês aguentam mais 2? Pode. Ó, desculpe as visitas, mas assim, a igreja para mim é família. E quando você está em família, você está em casa. Se eu ficar comportando como visita, não é isso? Então eu vou ficar à vontade. Então faz que a gente está na sala lá cantando, né? Só que a gente ficou em desvantagem aqui, né? Que agora são 2 baixos. São 2 baixos. É verdade, viu? Tem que pedalar mais aqui. É verdade, viu? Vocês 3 têm que descobrir, cada um para sua voz. É verdade. Vamos Aí fazer achar. aí não vai ser quarteto, vai ser um Eu não oitaveto. tenho culpa nenhuma, pelo contrário, muito prazer. Aqui chegamos pela fé. Esse é a marca registrada, viu? Sim, é verdade. Mudou o finalzinho. Eu ainda tô com o LP em casa. Vamos lá. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim, as coisas nas mãos de meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé. Chegamos pela fé, pela fé. Amém. Agora é o último, eu prometo. Olha lá, esse nós precisamos de letra, põe lá, por favor. Ai, vergonha. Eu vou contar. Ele é o autor desse hino. Eu não preciso. Você não precisa, né? Foi uma questão de humildade, né? É porque uma vez que a gente foi cantar pela primeira vez juntos, é lógico que eles já eram veteranos, né, gente? Isso não foi na época do pastor Rabelo, não. Aí foi lá em São Paulo. Aí de cara eu falei assim, olha, tem uma música que vocês não cantam mais, mas eu amo tanto essa música. E elogia a música até falar, chega, sem lembrar ou saber que o Wilson Almeida é o autor dessa música. É o Livro de Deus. Tá certo? Que eu lembro muito quando eu vou contar um segredinho para vocês. Eu fui expulso de casa quando eu me tornei adventista. E foi um momento muito duro. Entre idas e vindas, é uma história muito longa. E durante algum tempo, eu ficava tendo o meu adventismo escondido. Então, o que eu podia fazer era subir para o telhado da casa e eu colocava fita cassete e ouvia no rádio, na rádio Itatiaia, em Belo Horizonte,
Itatiaia. Eram duas rádios que eu tinha trauma lá em Belo Horizonte. Era Itatiaia e Atalaia. Porque minha mãe colocava na Atalaia de manhã, começava assim, aquela voz de locutor antiga, né? Atalaia, 6:05. Atalaia. E a Itatiaia, mas aí um belo dia eu me redimi com a rádio Itatiaia, porque colocaram o programa da Voz da Profecia. Então eu gravava as fitas, subia e ficava ouvindo baixinho lá. Até um dia que o meu irmão quebrou meu toca-fita e era o que eu tinha para ouvir. E em virtude disso eu decorei programas inteiros que ele fazia. Ele e o pastor Rabelo. E essas músicas todas, tanto é que eu não ensaiei nem nada, se eu baixo todas elas, tudo de ouvido, viu? Não sei, espero que... não tem visita na igreja, dependendo do que eu fizer aqui, nunca mais voltam, né? Traumatizados. Mas aí uma das músicas que eles cantavam era o livro de Deus. E eles pararam aí e ele falou, pois é, foi eu que fiz essa música. Então, já que a gente vai estudar a Bíblia daqui a pouco, vamos começar com o livro de Deus, tá bom? Muita paz tenho sempre em meu ser. Vou sem temor, mesmo ao enfrentar provação, pois encontrei segurança no livro de Deus. Eu aprendi como viver e encontrei a paz que a Santa Bíblia me deu. Se essa paz quer você ter também e quer sentir segurança no mundo tão mau, vai encontrar tudo isso no livro de Deus. Vai aprender como viver, encontrará a paz que a Santa Bíblia me dá, que a Santa Bíblia me dá, que a Santa Bíblia me dá, Santa Bíblia me dá, Santa Bíblia me dá, Santa Bíblia me dá, Santa Bíblia me dá. Errou! Era só um antes. Mas você percebeu? Percebi. Eu decorei. Eu chamei a atenção. Obrigado, gente. Obrigado por vocês tantas vezes sacrificando família, cantando longe, viajando. E eu louvo muito a Deus pela vida de vocês. Obrigado mesmo. Obrigado, viu? Sentem ali no banco de honra. Muito bem, meus irmãos, eu agradeço muito esse carinho de vocês. Estar na igreja para mim é um motivo de festa espiritual. Minha esposa, dessa vez, não pôde me acompanhar aqui hoje. Ela foi para Belo Horizonte, que tem um casamento de um grande amigo lá. Então, amanhã eu prego em São José dos Campos. Domingo eu prego no Rio de Janeiro e já pego o avião para ir para BH. Tá bom? Mas a gente fica feliz de estar aqui com vocês. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Amém? Olha, foi uma feliz coincidência ou providência divina que o assunto que eu preparei para falar com vocês hoje envolve dinheiro, envolve as moedas na Bíblia. E dentre esses assuntos, eu vou falar sobre a dracma do templo. E qual não foi a minha surpresa que ao abrir a mochila hoje no hotel, acontece isso com mochila de arqueólogo, viu? Caiu uma réplica da dracma do templo da época de Jesus. Semana passada eu estava pregando no IAESC, lá em Santa Catarina. Quando eu abri a mesma mochila, caiu uma moedinha da viúva. Aí, como eles têm um museu de arqueologia lá no IAESC, aquela era original. Aí eu doei para o museu lá. Essa aqui é uma réplica. Aí eu abri hoje, caiu outra moeda. Eu acho que vou fazer a parábola das moedas caindo. Essa moeda aqui, pequenininha na minha mão, ela tem uma inscrição, Leshaná Bezion, é o ano de Sião. Tem um copo aqui, e atrás você tem uma romã. E era uma moeda semelhante a esta,
que eles usavam no templo de Jerusalém. Vocês sabem que as igrejas, as religiões, de certa forma, dependem da oferta, dos dízimos que os irmãos devolvem ou ofertam. Não só o cristianismo, mesmo o islamismo. Eu tive uma situação muito estranha, agora, semana retrasada, vindo do Líbano, que eu visitei uma mesquita lá, perto de Tiro, e nessa mesquita eu vi o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada de Jerusalém, com a miniatura, na porta da mesquita, com a miniatura de um foguete, um míssil, e aquilo era um cofre, onde as pessoas iam depositar moedas para ajudar a destruir Jerusalém e os judeus. Eu nunca esperava uma coisa dessa. Na porta da mesquita está lá o cofrezinho da oferta para você financiar o Hezbollah para ajudar a destruir Israel. Então, quer dizer, são coisas. Mas na época de Jesus também havia a oferta que era dada para o templo do Senhor. E não era só essa moeda, não. Havia uma outra moeda, um pouquinho maior do que essa, que era feita em Tiro, justamente no atual Líbano. E essa moeda tem de um lado a fisionomia do rei Melcart e do outro lado uma águia. Quando o Museu do NASP estiver pronto, eu vou convidar vocês para visitarem lá, viu, pastor? Pode fazer uma caravana um domingo aí, um sábado, passar um domingo ali no NASP, você conhece lá, sabe que tem ambiente para todo mundo, e vocês vão ver algumas moedas originais dos tempos bíblicos. Inclusive, essa outra moeda do templo, e vocês vão ver que eu tenho 2 moedas dessa na nossa coleção. Uma, a águia está muito bem feitinha. A outra, que foi cunhada pelos judeus, a águia e a fisionomia do rei está toda apagada, mal feita. Por que isso? Era o jeito que os judeus davam, para poder usar uma moeda pagã no templo, sem a imagem que era proibida nos 10 mandamentos. Então, quer dizer, todo mundo dava um jeitinho. Então, essa moeda aqui tem muita história para contar. E eu queria aproveitar o ensejo, já que eu estou falando de moedas, e onde está o seu tesouro, estará também o seu coração. Abra uma Bíblia comigo em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículos 22 a 27. Eu vou falar uma coisa primeiro. Qual que era a idade dos 12 apóstolos, você sabe? Tem alguma informação na Bíblia sobre a idade deles? O que vocês acham? Tem. Onde? Eu vou descobrir a idade dos 12 apóstolos na Bíblia. Aproximada, é claro. Aproximada, é claro. E esse versículo vai me ajudar a descobrir a idade dos 12 apóstolos. Mateus capítulo 17, versículos 24 em diante, diz assim: Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto de 2 dracmas ou dracmas, a dracma ou dracma é justamente uma moedinha de prata, como esta. Isso aqui é uma dracma. Ela também tem o nome de shekel do templo, tá bom? Dracma ou shekel do templo. Os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: Dos estranhos, Jesus disse: Logo, os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. E ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Mas eles falaram que eram 2 moedas. E Jesus pescou apenas uma. É porque, na verdade, para os irmãos entenderem, era como se a oferta do templo fosse meia dracma, ou 50 centavos de dracma. Então é como se você tivesse que pagar 2 moedas
de 50 centavos. Jesus pega uma que vale 4, você entendeu? Uma que vale 2, e aquela vale 2 por cada uma. E ele falou, olha, pega essa moeda, que vale 4 vezes mais, e você paga por mim e por você. A primeira coisa que eu aprendo dessa lição aqui, é que é interessante, não é? O templo de Jerusalém estava completamente corrompido. Completamente corrompido. Flávio Joséfo, que era um historiador judeu da época de Jesus, dizia que o templo de Jerusalém, com a própria cidade de Jerusalém, parecia Sodoma. Parecia um antro de prostituição. Sabe o que eles chegavam a fazer no templo? Só para os irmãos terem uma noção. Você, quando vinha, o peregrino judeu, quando ele vinha para o templo, ele viajava de longe e era a pé. Só para os irmãos terem noção o que significava viajar naquele tempo, eu não sei quantos quilômetros tinha do hotel que eu fiquei até aqui. A gente gastou mais de 1 hora por causa do trânsito, vocês também. Naquela época, porque era a pé, a maioria das viagens. Poucas pessoas iam em lombo de animal. Só para vocês terem uma ideia, a viagem de Jerusalém para Jericó, que dá mais ou menos uns 27 quilômetros, 25 quilômetros, gastavam 8 horas. Se você fosse ao lombo de animal, você conseguiria economizar 2 horas, então você fazia 6 horas. 6 horas, o que quase gasta para ir daqui do Rio de Janeiro, o que você gastava para andar 25 quilômetros de Jerusalém a Jericó. Se você viesse de Nazaré para Jerusalém, que dá mais ou menos uns 125 quilômetros, eram 3 dias a 3 dias e meio de viagem. Então tudo era muito longe. E Deus, de maneira muito sábia no Antigo Testamento, determinou o seguinte: o único lugar, porque até a construção do tabernáculo, todo mundo podia fazer sacrifício. Mas um dia Deus estabeleceu o povo na terra de Canaã e falou o seguinte: o único lugar que vocês devem sacrificar é no templo em Jerusalém. E o único que pode oferecer sacrifício em benefício de vocês são os levitas. Por que Deus fez isso? Para que as tribos ficassem unidas. Então, antes da conquista de Jerusalém, a primeira capital do povo hebreu foi o tabernáculo, o santuário que ficava em Siló. Então, quando Jerusalém foi conquistada e construíram o templo, a mesma prática continuou. Então, imagine o judeu gastando 3, 4, 5 dias de viagem a pé com a família para ir até o templo em Jerusalém, para peregrinar até o templo, para orar no templo e oferecer uma oferta ao Senhor no templo. E mais, você não podia entrar no templo com qualquer roupa. Tinha que ser uma veste branca, nova ou lavada. E diferente da nossa cultura aqui, que mesmo as pessoas mais pobres dentre nós têm várias roupas no guarda-roupa, na época de Jesus, eles não tinham essa ideia do consumismo que nós temos. Se hoje um cidadão da época de Jesus ressuscitasse, ele ia falar assim: para que você precisa de 2 sapatos? 2 pares, eu digo. Por que você precisa de 2 pares de sandálias? Uma basta. Quando a sandália fica velha, você faz uma nova. E normalmente as pessoas tinham apenas uma muda de roupa. E eu sei que você deve estar pensando, ficava com aquilo ali todo dia, sujando, todo dia. Você só tinha uma segunda peça de roupa numa situação muito especial, quando, por exemplo, houvesse um casamento, aí você tinha que ter as vestes nupciais. E até vou falar uma coisa para as mulheres casadas aqui. Na aldeia, quando uma moça casava, todas as casadas também tinham que usar a peça do casamento dela também. Até hoje, entre os beduínos, é assim. Sabiam disso? Tanto é que uma coisa interessante entre os beduínos é que a mulher colocava um véu, e ou no véu, ou aqui em cima, como se fosse uma tiara, ela pendurava algumas moedas que eram o presente de casamento do pai dela para ela. Era uma espécie de dote da noiva. Porque tinha o dote que o noivo paga e tem o dote da noiva. E esse dote era um seguro de vida dela. Se o marido fosse para uma guerra, morresse, se ausentasse por qualquer razão, ela ia usar aquelas moedas do casamento para sobreviver. Então ela tinha que guardar muito bem aquelas moedas.
E você está lembrando algum episódio da Bíblia para vocês? Qual? A moeda perdida, a mulher que tinha 10 dracmas, ou 10 moedas de prata, perdeu uma, e ela ficou procurando igual louca, porque aquele era o seguro de vida dela. Mas voltando ao que eu estava dizendo, as pessoas tinham normalmente uma roupa. Então, na hora de ir para o templo, o que ele tinha que fazer? Das duas, uma. Ou ele tinha que ter o sacrifício de mandar fazer uma veste nova para cada um dos membros da família, e podem ter certeza, era muito caro tecer uma roupa. Muito caro. Sabe o que equivaleria você comprar uma peça de roupa nova para cada membro da família? Seria como se você agora fizesse uma viagem para os Estados Unidos com 5 pessoas da família, você pagando passagem e hotel para todo mundo. Então era um sacrifício muito grande. Fazer uma veste nova, branca, era como você deixar de fazer outras coisas para economizar dinheiro para aquilo. Tudo para quê? Para comparecer no templo de Deus. E eles iam felizes. E aqueles que não tinham dinheiro para comprar uma veste nova, faziam o seguinte: em Jerusalém tinha um campo chamado Campo do Lavadeiro, ou Lavandeiro, que até aparece no livro de Isaías. E nesse campo do lavandeiro era onde as pessoas ficavam reclusas numa casa, enroladas numa toalha, enquanto um membro da família levava as peças de roupa lá para eles lavarem e voltarem com a peça lavada. Vocês entenderam? Quer ver? Tem até uma passagem aqui, Lucas, vou abrir essa passagem com vocês, Lucas capítulo 10. Não, Lucas capítulo, obrigado, viu, pastor? Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 29. Diz assim: e aconteceu que enquanto ele, Jesus, orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. Quando você vai em Mateus capítulo 17, acho que é Mateus 17 que dá um detalhe a mais sobre isso aqui, deixa-me ver se é Mateus ou se é Marcos. Capítulo 17, Mateus capítulo 17, não, é Marcos mesmo, Marcos capítulo 9, perdão. Marcos capítulo 9, Marcos dá um detalhe que Mateus e Lucas não apresentam. Marcos capítulo 9. Isso mesmo, olha o verso 3. As suas roupas ou suas vestes se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro poderia alvejar. Por que o autor fez essa observação aqui? É porque as roupas, de tanto andar, elas já tinham um tom pastel. Vocês entendem? Bege já, de tanta sujeira. Então a de Jesus ficou branquinha, como se alguém tivesse acabado de lavar. E a pessoa então lavava as vestes para comparecer perante o templo, porque você não podia ir ao templo com veste suja. Uma notinha de rodapé. Aí você entende por que no Apocalipse há a promessa de Deus: o vencedor andará comigo vestido de branco. Nós, brasileiros ocidentais do século 21, olhamos isso e que graça, vestir de branco. Eu já sou enfermeiro, eu sou médico, eu já vesti branco todo dia. A última coisa que eu quero fazer no céu é vestir de branco. Tem trauma de vestir de branco. Eu sou farmacêutico. É que naquela cultura, é como se Deus falasse assim: você vai andar comigo no céu. Nossa, Senhor, mas eu não vou ter veste apropriada. Você vai andar comigo vestido de branco. Senhor, mas eu não tenho dinheiro para comprar essa veste para andar todo dia de branco com o Senhor. Fique tranquilo, eu vou providenciar a veste. Mas como? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Amém? Entenderam o sentido disso? Agora que nós já sabemos isso, imagine a pessoa vindo para o templo com a veste dele nova,
ou com o dinheiro para lavar as vestes. Ele chega em Jerusalém, manda lavar as vestes, fica hospedado de favor na casa de alguém. Aí depois que a veste está limpinha, ele vai com a família dele, mergulha num tanque de purificação, chamado mikveh. Depois que ele mergulha, ele veste a túnica branquinha, está purificado. Aí ele pega as moedas que ele trouxe consigo, vai até um lugar de cambista, de trocar moeda, não tem? Como é que chama? Câmbio, uma casa de câmbio que ficava ali no templo, e ele troca as moedas dele pelas moedas do templo. As únicas que podiam ser usadas lá em cima. Depois que ele troca aquelas moedas pela moeda do templo, aí com a moeda do templo, ele separa uma parte para dar de oferta, a outra parte ele compra o bezerro que ele vai sacrificar ao Senhor. Ou o carneiro, ou as pombinhas. Aí sabe o que acontecia no templo? Ele comprava o carneiro, a ovelha. Quando ele subia com a ovelha e entregava para o sacerdote, lá o sacerdote agradecia, pegava a ovelha, entrava por uma porta e a ovelha voltava para ser vendida de novo. Ela não era sacrificada. Vocês entendem agora por que Jesus expulsou os comerciantes do templo? Ele falou, a minha casa é uma casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Agora, mesmo fazendo esta advertência, essa purificação do santuário, Jesus não deixou de pagar a oferta do templo. Aí eu pergunto, se Jesus, que era Jesus, não deixou de contribuir com o templo, apesar da corrupção que estava ali, quem sou eu para falar assim, não vou dar meus dízimos e ofertas, porque eu não sei o que vai ser feito com isso? Sabe, eu não estou aqui para falar de dinheiro, mas eu aprendi uma coisa, eu não sei nadar. Embora, pasmem, eu mergulho com cilindro. Eu sei mergulhar com cilindro, mas não sei nadar. Se eu cair, se alguém cair perto de mim para afogando, o máximo que eu posso fazer é gritar por socorro. Porque se eu pular, vão ser 2 funerais ao invés de 1. Não é assim? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se alguém usa mal os dízimos e ofertas, ele está afogando. Se pelo fato dele estar afogando, você pula para se afogar também, vão ser 2 condenados por Deus ao invés de um só. O primeiro porque usou mal o dinheiro de Deus, e o segundo porque também usou mal o dinheiro de Deus. Porque o dinheiro que era para ir para a obra de Deus, ele está gastando com outra coisa. Agora, o que isso aí tem a ver com a idade dos apóstolos? Vamos ler. Jesus pagou, não é isso? Por ele e por Pedro. Que oferta era essa, que imposto era esse do templo? Abram comigo a Bíblia em Êxodo, capítulo 30, versículos 11 a 13. Êxodo, capítulo 30, versículos 11 a 13. Êxodo 30, 11 a 13. Na minha tradução diz assim: O Senhor disse mais a Moisés: Quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate por si próprio, quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma quando você fizer a contagem. Todo aquele que for incluído na lista dará isto: 6 gramas segundo o peso do santuário, que é de 12 gramas. Essas 6 gramas são a oferta do Senhor. Eram 6 gramas de prata. Só que quando Moisés escreveu isto, ainda não havia sido inventada a moeda. Então eles pegavam 6 pedacinhos de prata, equivalentes a 6 gramas, pesavam aqueles pedaços de prata e davam. Quando a moeda foi inventada no 7º século a.C., eles substituíram os pedaços de prata por moedas. Por isso que Jesus fala de 2 moedas e Moisés fala de gramas de prata. Continuando. Todo aquele que for incluído na lista de
Opa, de 20 anos para cima. Jesus tinha quantos discípulos? Quantos apóstolos? 12. Se ele pagou só por si e por Pedro, significa que os únicos que tinham mais de 20 anos era ele e Pedro. Os demais apóstolos de Jesus tinham de 19 anos para baixo. Viu que falou da idade? Há coisas na Bíblia que a gente lê nas entrelinhas. Olha a juventude. Os apóstolos de Jesus eram, na linguagem de hoje, praticamente adolescentes. Nesse ponto eu gostei daquele The Chosen, que ele põe os apóstolos muito novos, só que ele põe o Pedro muito novo também. O Pedro já era o mais velho. Bom, continuando a nossa leitura, agora eu quero ler uma outra passagem da Bíblia com vocês que também fala de oferta. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Posso ler? Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam o seu dinheiro na caixa de ofertas do templo de Jerusalém. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedinhas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo, que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, de sua pobreza, deu tudo o que possuía para o seu sustento. No Evangelho de Marcos, diz que ela deu 2 moedinhas. E os comentaristas sabem que essas 2 moedinhas que a mulher deu, se eu não tivesse doado para o IAS que eu tinha, eu ia mostrar para vocês aqui. É uma moedinha desse tamanho, do tamanho de um botão de camisa aqui. Do tamanho do botão da minha camisa. Ela é chamada de prutá ou lepton. Era o centavo da época. Era o centavo da época. A primeira coisa que me chama a atenção é que Deus mandou que os judeus dessem no templo a oferta em que metal? Prata. E o lepton era de cobre. Não era de prata. Noutras palavras, tecnicamente falando, ela estava quebrando a lei de Moisés. Porque ela colocou no cofre do templo uma moeda que não era para colocar. Mas curioso que Jesus elogiou aquela mulher. Ele não falou assim, coitada lá, olha, está dando dinheiro para eles que vão pegar e roubar. Ele não tirou um incentivo. Pelo contrário, ele disse, aquela mulher deu tudo o que ela possuía. Tudo o que ela possuía. Ora, mediante o que eu já contei para vocês da cultura do Antigo... Vocês estão percebendo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando a Bíblia dentro da cultura da época. Esse é um exercício que eu procuro fazer com a arqueologia, porque a Bíblia está escrita num outro tempo, com outra língua, com outra expressão idiomática, outro modo, outro costume. Então, às vezes a gente lê aqui, é igual a questão das vestes brancas, não faz muito sentido. Quando você mergulha no contexto, a passagem fica mais clara, tá certo? Se eu expliquei para vocês, dentro da cultura da época, que a mulher, no dia do casamento, ganhava algumas moedinhas, que era o sustento dela, o seguro de vida dela, o fato de Jesus falar que ela deu tudo o que ela possuía, ela deu as últimas moedas do seguro de vida dela. E ela era viúva. Então quer dizer que ela nem estava com o marido. E naquele tempo, a mulher não tinha tantas opções de trabalho como hoje, que uma mulher pode ser médica, empresária, farmacêutica, professora, enfermeira, o que ela quiser. Naquele tempo, era uma sociedade muito machista. Havia pouquíssimas opções para uma mulher sem marido. A maior parte delas, ou iria pedir esmolas, ou correr para a casa de um parente que cuidasse dela, ou ter um filho que cuidasse dela, ou se prostituir.
Então, quando aquela mulher deu no templo tudo o que ela tinha, vocês perceberam a gravidade disso? Num aspecto técnico, ela quebrou a lei de Moisés. Mas no outro, ela honrou a Deus porque ela deu a sua alma ali. Por isso Jesus a elogiou. Agora, para terminar isso, eu quero contar uma outra história envolvendo moeda. E eu acho que vocês já imaginam de quem que eu vou falar. Abram comigo a Bíblia em Mateus capítulo 26, versículos 14 a 25. Mateus capítulo 26, versículos 14 a 25. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desde aquele momento, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Vocês sabem que esse assunto do dinheiro é um assunto muito complicado. A Bíblia já dizia que o dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males. A Bíblia fala também como é que o dinheiro às vezes corrompe as pessoas. Jesus ensinou muitos princípios éticos sobre o dinheiro, inclusive em relação ao pagamento de impostos. Uma vez apresentaram uma pergunta para ele: Senhor, nós devemos ou não pagar tributo a César? E quando eles perguntaram aquilo para Jesus, todos estavam revoltados com os impostos abusivos que César cobrava. E na época de Jesus, havia muitos grupos revolucionários que queriam promover o boicote aos impostos de Roma. Havia grupos que atacavam os que transportavam as moedas para Roma, matavam os homens, depois, tipo Robin Hood, traziam depois o dinheiro e distribuíam para as pessoas, os zelotas. Havia grupos que queriam entrar em luta armada com os romanos para tirá-los dali. Esse foi um grande motivo pelo qual Jesus não foi aceito como Messias para todo mundo. Porque numa sociedade morrendo de ódio dos romanos, onde eles tinham, humanamente falando, não espiritualmente, mas humanamente falando, eles tinham razão para ter ódio dos romanos, porque os romanos os oprimiam, tiravam tudo que era deles. Às vezes você já sofre no país com um político corrupto que é brasileiro. Imagine se o político, além de ser corrupto, é um estrangeiro que está tomando conta do nosso país. Quer um exemplo bem moderno disso aí? Os ucranianos, que justamente no dia de hoje estão amargando a tristeza de ter que fazer um plebiscito obrigatório, porque os russos querem dominá-los. É aquela situação dos ucranianos ali. Então, na época de Jesus, tinha muita gente que queria ir para as vias de fato. E a esperança do povo é que o Messias seria uma espécie de Che Guevara, que ia pegar o povo, levá-los a empunhar armas e atacar Roma, e acabar com Roma, e expulsar os romanos. Era isso que todo mundo esperava de um Messias. Aí vem Jesus e quebra a perna de todo mundo. Se o teu inimigo te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Sabe o que significa isso? Se eu fosse romano, como é que é o seu nome? Marta. Se você fosse uma judia, Marta, do tempo de Jesus, e eu fosse um romano, eu poderia parar você na rua e falar assim: carrega minha mochila por 1 milha. E você tinha que carregar, sem questionar, e não estou nem com o tamanho do peso. Ó, eu estou indo para lá, leva minha mochila. Imagina a humilhação. A Marta está indo buscar o filho dela na escola, ou está indo ao supermercado fazer compras, porque vai receber visita em casa, e encontra com um cidadão romano, um soldado, por exemplo, e fala assim: olha, carrega essa mochila para mim até lá embaixo, e ela tem que carregar. Isso é humilhante ou não é? Aí vem Jesus e fala: se ele te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Se ele bater numa face, oferece a outra. Ame a quem te odeia e ore por ele.
Por isso que eles não aceitaram Jesus como Messias. Sabe quem que era o Messias ideal para o povo? Barrabás. Barrabás não era um ladrão, no sentido de ladrão de galinhas. A palavra que aparece na Bíblia para Barrabás é lestai. Lestai é um bandido que pratica violência por questões políticas. E Barrabás e o bando dele foram presos porque eram inimigos de Roma. Por isso que Pilatos, fazendo uma jogada política, falou o seguinte: olha, quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus? Porque eles não iam ter coragem de soltar alguém que era inimigo de Roma, para ver se livrava Jesus. E eles pediram Barrabás e crucifixão para Jesus. Jesus foi crucificado com os 2 comparsas de Barrabás. E quando falaram, devemos ou não pagar imposto? Quem que é esse rosto da moeda? César. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E agora um dos 12, que segundo a Bíblia, roubava das ofertas do grupo, chamado Judas Iscariotes, procura os anciãos do povo, os sacerdotes, e ganha deles 30 moedas para trair Jesus. Olha o paradoxo de Judas. Vocês sabem que na época de Jesus, os judeus da Judeia, que era a parte sul, odiavam os judeus do norte da Galileia. A Galileia era o antro de perdição. Lá ficava Nazaré, Cafarnaum, Betsaida, Magdala, Maria de Magdalena. O Messias não podia vir da Galileia. Lembra que Natanael com Filipe lá, né? Pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? Já tinha todo esse problema. E quando Jesus escolhe 12 discípulos, 11 deles eram da Galileia. O único que era da Judeia era Judas. E sabe como é que eu sei? Qual que era o sobrenome dele? Iscariotes. Iscariotes em hebraico é Ishcriot. Ish é homem. Criot é o nome de uma vila da Judeia. Então, quando eu falo Judas Iscariote, Judas, o homem de Criot, da vila de Criot. Era o único que era da Judeia. Era o único que tinha boas relações. Era o único que falava bem. E é por isso ele virou o tesoureiro. Agora, o que eu não entendo é o seguinte: Jesus sabia ou não sabia que Judas roubava? E Jesus deixou. Então, se tem alguém usando mal os fundos da causa de Deus, Deus está deixando. Isso não significa que você não vai denunciar uma coisa errada, não é isso que eu estou falando. Você tem que denunciar o erro, percebeu? Você tem que denunciar o erro da violência doméstica, você tem que denunciar o erro do estupro, você tem que denunciar o erro da delinquência, você tem que denunciar. É uma obrigação moral e cristã sua. Porém, naquele caso, como ninguém sabia, Jesus deixou. E se você denunciou e mesmo assim a coisa continuou, entregue para Deus. Você tem que saber até onde vai o limite do que você deve fazer. Há pessoas que têm que escolher, às vezes, entre ter razão e ser feliz. Até que ponto compensa você entrar numa demanda jurídica contra alguém? Até quando? No final das contas, nem vai compensar todo o esforço, toda a dor de cabeça que você vai ter. Você quer ter razão ou ser feliz? Numa briga de trânsito você tem razão, ele tem uma arma. Você tem uma família e ele tem droga na cabeça. Às vezes, não é uma questão de covardia, mas sim de prudência, levar o desaforo para casa. E Judas, outro paradoxo, ele ganha para atrair Jesus 30 moedas de prata. Sabe o que dava para comprar com 30 moedas de prata naquela época? Pouquinho. Abram comigo a Bíblia em Ezequiel, capítulo 21, verso 32. Ezequiel, capítulo 21, versículo 32. Você servirá de pasto ao fogo, e o seu sangue será derramado no meio da terra,
e você não será mais lembrado, porque eu, o Senhor, farei. Esta que é uma profecia da indignação que haveria de vir contra Israel do rei da Babilônia. E essa mesma indignação agora se volta contra o Messias, porque o Messias aqui está como um escravo. 30 moedas de prata eram o preço de um escravo. 30 moedas, 30 pesos de prata. Zacarias capítulo 11 também tem uma profecia a respeito do que haveria de acontecer com o Messias. Zacarias capítulo 11, versículos 12 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Eu lhe disse, se estiverem de acordo, paguem o meu salário. Se não, deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. Depois quebrei o segundo cajado, chamado União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. A profecia dizia o que haveria de acontecer com Cristo. E Judas traiu Jesus com as moedas do templo. Enquanto a viúva pobre louvou a Deus com a moeda que não era apropriada para o templo, Judas traiu a Deus com o dinheiro de Deus, com as coisas de Deus. Sabe, tem uma lenda que é contada. Essa história é difícil precisar se ela é verdadeira, porque a gente não tem todos os relatos sobre a vida de Leonardo da Vinci. Então, muitos pensam que o que eu vou contar para vocês aqui é apenas uma alegoria. Mas ainda que seja uma alegoria, tem um princípio interessante para nós. Lá na Itália, em Santa Maria delle Grazie, tem um painel pintado, um afresco na parede de um refeitório de Santa Maria delle Grazie, em Milão. E eu vi essa cena lá. E nesse quadro está pintado a última ceia de Cristo por Leonardo da Vinci. Aquele até que no livro do Dan Brown, o Código da Vinci, figura ali. E você vê Jesus e vê os 12 apóstolos. O que eu posso ir de histórico até aí? Em termos históricos, podemos dizer que Da Vinci usou pelo menos alguns prisioneiros como modelo para pintar alguns dos seus quadros. E há indícios históricos que Judas foi retratado a partir de um prisioneiro que havia ali na região. Agora, o que já nós não podemos provar, mas existe essa história. Dizem que quando Da Vinci foi retratar as personagens da Santa Ceia, ele pegava pessoas reais, fazia o esboço do rosto delas e pintava cada um dos 12 personagens ali, mais Jesus. E é possível que vocês imaginem quais seriam os 2 personagens mais difíceis de serem retratados: Judas e Jesus. Alguns acreditam que, por uma ironia da história, o mesmo jovem que serviu de modelo para ele pintar Cristo no meio, algum tempo depois foi preso por coisas erradas que fez, abandonou o caminho do bem e serviu de modelo para que ele pintasse Judas, que está ao lado direito de Jesus. E alguns dizem que o rosto de Judas, que está num perfil assim, segurando o dinheiro, como se fosse sair da mesa, é muito parecido com o rosto de Cristo que está ao meio. Como eu falei, eu não posso garantir a procedência de cada detalhe dessa história, mas ela encerra um princípio muito claro para nós. Se eu fosse um pintor renascentista da qualidade de Leonardo da Vinci, eu tenho certeza que eu poderia pintar o rosto de Cristo baseado no rosto de cada um de vocês aqui. Mas o pedido que eu faço nessa noite, nunca permita que o seu rosto retrate Judas.
Não traia a Deus com as coisas de Deus. E você tem muito para contribuir. Você pode dar o seu tempo, o seu tesouro, os seus talentos, o seu templo, que é o seu corpo, para a causa do bem. Meus irmãos, eu faço esse apelo aqui, porque depois de longos meses fora do Brasil, falei que eu acabei de chegar, eu passei alguns dias recentes num campo de refugiados sírios. E o que eu vi ali foi outro paradoxo. Em primeiro lugar, porque eu pensava que eu ia ver muita miséria no campo de refugiados. Mas não. Apesar de ter esgoto a céu aberto e eles morarem em barracas improvisadas da ONU, da Cruz Vermelha ou do governo do Líbano, era uma limpeza tão grande. Eles vinham com as roupas todas limpinhas, que eu não sei como é que eles ficavam limpos daquele jeito. E dava para comer sentado no chão, de tão limpo que era o chão, e o chão de chão batido. Eles põem um tapete por cima assim, limpo, limpo, limpo. Colocavam flores. Eles fizeram daquelas barracas lares e dignidade. Eu vi aqueles sírios ali saindo cedo para trabalhar, num país que não quer saber deles lá, o Líbano. O Líbano está numa crise muito grande, vocês devem saber disso. O Líbano quer expulsar os sírios de volta para a terra deles, mas eles não podem voltar para a terra. Eu estava na fronteira. Eu estava na fronteira mesmo. De onde eu estava, dava para ver a Síria do outro lado. Eles olhavam para a terra deles e não podiam ir lá. Porque Bashar al-Assad quer matar muitos deles. E se por um lado eles tinham dignidade, trabalho e limpeza, por outro lado eles colecionavam histórias. 11 anos morando ali. 11 anos. Uma mulher me disse assim: na Síria eu tinha 3 casas de aluguel. Aqui o meu filho não sabe o que é morar numa casa de tijolos. Que 11 anos? Um deles, que fugiu, está agora no Líbano, trabalhando numa ONG, a Winners. Ele teve todos os dentes da boca quebrados. Boa pergunta, eu também perguntei por quê. O motivo mais tolo que você pode imaginar. Ele estava indo para a faculdade estudando Direito, quando o exército do governo o pegou, e eles andam sempre à paisana. Ele falou: para onde você está vindo? Você é espião. Ele falou: não sou. Eu estou vindo da faculdade. Não, se você não está lutando no exército, você é espião. Eu não sou espião. Então você vai se alistar no exército. Ele falou: não vou, porque eu quero terminar meus estudos. Eles o prenderam, bateram nele, quebraram todos os dentes da boca dele, não foi a maioria, todos. Quebraram os 2 polegares dele. E durante o período que ele ficou preso, era o mês do Ramadã, que é o mês de jejum dos muçulmanos, que eles só comem à noite, eles davam uma azeitona para ele comer à noite sem dentes. Um outro lá ficou quase louco, porque ele era obrigado pelos superiores a ficar aqui na fronteira atirando em qualquer mulher, criança que tentasse atravessar. Um dia ele desesperou, jogou a metralhadora para cima, saiu em zigue-zague, correndo, e conseguiu pular para o lado de cada fronteira. E histórias como esta vão avolumando de tal maneira que eu falei: Senhor, ai de mim se eu ficar nesse mundo sem fazer alguma coisa pelo bem. Eu vi essa situação lá no Líbano, mas tem essa situação na porta de sua casa, na esquina. E o que você está fazendo? E quando alguns perguntam assim: onde é que está Deus que não vê tanta injustiça no mundo? Onde é que está você que não fez nada? Estamos num grande conflito entre as forças do bem e do mal. E não tem neutralidade. Você tem que alistar num lado ou no outro. E eu vou dar uma boa notícia para você. Notícia de quem já lutou muito com a depressão. Não trate o seu problema como um filho único mimado. Sabe aquela criança mimada, mal educada, chata, que ninguém suporta? Nem os pais. Sabe? Tem criança assim, infelizmente. Pois muitos fazem dos problemas dele filho único mimado. Você fica mimando demais o seu problema, você não tem tempo para poder visitar alguém na igreja,
Você não tem tempo para orar por alguém, porque você estava ocupado demais com os seus problemas, o seu filhinho único mimado. Ele toma toda a atenção sua. Você não pode pregar Jesus para ninguém, porque você está ocupado demais chorando as pitangas. Você não pode fazer nada de bem para as pessoas, porque você está ocupado demais com as suas dores. E a cura para a sua dor é justamente não tratá-la como um filho único mimado. Filho mimado suga a energia dos pais. Dor tratada como filho mimado faz a mesma coisa com você. Então, encha a sua casa de outros filhos, para que o mimado deixe de ser mimado. E você vai descobrir que muita coisa que você tem normalmente na sua vida é o anseio desesperado por milhões de pessoas do lado de lá do mundo. Eu não sei se tem alguém aqui desesperado sem saber o que vai comer amanhã no café da manhã. Mas tem muito pai de família que está dormindo hoje à noite sem saber o que vai dar para o filho comer amanhã. Eu não sei se tem alguém na igreja aqui que está aflito porque não tem um teto para cobrir a sua cabeça. Mas tem muita gente lá que está dormindo em barraca e o inverno lá é terrível. Então, nessa briga do bem com o mal, aliste-se do lado de Cristo. Não use as coisas de Deus para atrair a Deus. E sabe por que eu ainda tenho esperança no povo de Deus, apesar de tantas coisas erradas que a gente vê? Por sua causa. Se você está aqui me ouvindo, em plena sexta-feira à noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro, não é pela cor dos meus olhos. De jeito nenhum. Eu tenho espelho em casa. É porque você está com sede da palavra de Deus. Então, eu peço uma ajuda a você. Seja o argumento que eu preciso dar quando me disserem que a igreja faliu. Jovens da igreja, você é o argumento que eu preciso dar para quem acha que a juventude está toda desviada. Você é o argumento que eu preciso dar para dizer que tem amor na igreja. Você é o argumento que eu preciso dar para dizer que ainda existe paz, que ainda existe misericórdia, ainda existe trabalho missionário, ainda existe busca pelo Espírito Santo. Por favor, eu sou um apologeta. Eu lido com debates, com artigos. Dê-me o argumento que eu preciso, que o povo de Deus ainda está nesse mundo. E que Deus use você. E que Ele continue trazendo novos soldados para o exército. Nós vamos ter um batismo. E nesta noite, nós vamos ver o batismo da Adriana. Adriana, eu não conheço pessoalmente ainda, vou conhecê-la agora. A Adriana conheceu a mensagem. A Adriana descobriu, ela já está aí? A Adriana descobriu que Jesus em breve voltará. Ela descobriu que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ela descobriu que Deus tem um livro chamado a Bíblia Sagrada. E ela descobriu que eu ainda posso ter mais uma irmã em Cristo. Que Deus abençoe muito você, Adriana. Eu vou proferir uma bênção para você nesse momento em que você está descendo as águas batismais. Muito antes de nós três nascermos, o pastor, eu e você, muito antes. Muito antes da pessoa mais idosa dessa igreja ter nascido, na verdade, há quase 2000 anos, houve em Roma um imperador que tinha o seu nome. Imperador Adriano. Ele era terrível. Ele perseguiu os judeus. Ele colocou um templo pagão em Jerusalém. E Adriano foi terrível. Ele era bonito, forte. A gente sabe porque estátuas dele foram encontradas, de bronze. Mas Adriano não tinha um bom caráter. E quando o diabo queria argumentar com Deus que a humanidade pertence a ele, ele parafraseava Deus e falava: aí Deus, o senhor viu meu servo Adriano? Ele mata o teu povo, ele não presta. Mas eu tenho certeza que Deus, na sua onisciência, que tudo sabe, que conhece o fim desde o princípio, que conhece o futuro desde o passado, um Deus que não aprende, um Deus que não raciocina, porque Ele sabe, Ele não precisa aprender.
Deus olhou para o diabo e falou assim: você está enganado. Esse Adriano pode dar o argumento que você precisa para dizer que a humanidade é sua. Mas em 2022, só para ver se você estava prestando atenção, eu vou trazer uma outra Adriana. E ela vai ser minha. E enquanto esse for um imperador do mal, ela vai ser uma rainha do bem. E é por isso que nesse momento, eu digo a você: limpe o nome Adriano. Não porque você é perfeita. Você vai cometer muitos erros ainda. Mas a graça de Cristo vai estar em você sempre. E você terá a bênção do Espírito Santo, a chuva serôdia, o batismo com o Espírito Santo na sua vida. Amém? Eu sei que seu namorado está aqui, não está? Tem mais alguém além dele? Sua mãe, posso chamá-los aqui? A mãe está na cadeira de rodas. Está na cadeira de rodas, né? Tá certo. Mas não tem como ela vir, né? Não tem rampa aqui. Não tem problema. Quem mais que está além da sua mãe? Os irmãos, os filhos. Seu irmão. Pode vir para cá. Todos que são os parentes da Adriana, venham para cá, então, por favor. E vocês vão apresentar a sua mãe. Esse é o namorado ou irmão? Namorado. Ah, que Deus abençoe, viu? Olha, você está namorando uma filha do rei. Ele deu estudo para ela. Tá bem? Você levou Jesus para ela. Agora, você e ela precisam levar Jesus a outros. E seus irmãos que estão aqui? Estão ali, sua família? Pode vir aqui na frente. Interessante, pastor, que minha família também foi toda alcançada. Amém. E todos foram batizados nessa igreja. Amém, amém. Deixa eu só fazer uma pergunta para a Adriana agora, já que você está vendo a sua família aqui. Você agora aprendeu que Jesus vai voltar, não é? E que há um novo céu e uma nova terra. E lá não haverá morte, nem pranto, nem dor, nem doença, nenhum sofrimento dessa terra, porque Deus vai fazer tudo novo. Olha para eles aqui agora. E se Jesus estivesse agora abrindo a porta do céu para você e falasse assim: o que mais que você quer além do céu? O que você ia pedir para Jesus nesse momento? Minha família. Minha família. Você os ama? Muito. Você quer que eles vão para o céu com você? Sim. Olha, tem muita gente que está sofrendo para tirar agora da cadeia um membro da família que está dando problemas. Tem muita gente que está com angústia porque é briga. E o que a Adriana mais quer agora é que vocês estejam no céu. É quase como se ela falasse assim: poxa, o céu é o céu, mas sem vocês ali, então vocês vão testemunhar o momento em que ela vai entregar a vida dela a Cristo. Santo Agostinho falava o seguinte sobre o batismo: tire o espírito. E o que é água se não água? Mas coloque o espírito aqui, e isso não é mais água. É uma morte e uma ressurreição para uma nova vida. Que Deus abençoe muito você e te cubra com o Espírito Santo. Amém? Amém. Podem ficar aqui, por favor. Temos mais aqui alguns familiares também. A Adriana, ela sente muito a falta de alguém muito especial para ela. Ela gostaria muito que estivesse aqui neste momento. O José Custódio, seu pai. Faustino, José Faustino, o seu papai. Aqui está a sua mamãe. Há algumas semanas fizemos o seu sepultamento. E por isso, esse é um momento muito especial. Ela já havia marcado a data do seu batismo. E recebi uma ligação, então, que precisava fazer o sepultamento do seu pai. Pude ver aqui alguns familiares, conhecer ali a mamãe. E hoje estão aqui para testemunhar este momento de muita emoção, mas de muita alegria também, porque neste tanque batismal ela vai selar a sua vida com Cristo através do santo batismo. Adriana,
Você teve o privilégio de conhecer o André numa pizzaria, né? E ali vocês saborearam uma boa pizza, mas ele te fez um convite para que você pudesse vir à igreja. Você veio. Ele, juntamente com o seu irmão, Alberto, ofereceram estudo bíblico para você e você aceitou, estudou, fez uma série completa e ainda estudou mais uma série da Novo Tempo. Não é? Você conhece muito bem as doutrinas bíblicas, as crenças fundamentais que a Igreja Adventista tanto prega e tanto defende, porque todas elas estão fundamentadas e baseadas na Palavra de Deus. Você aceita todas essas crenças que você estudou? Está disposta a obedecê-las e segui-las até que Jesus volte e te leve para a eternidade? Sim. Você aceita o sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário para a remissão de todos os seus pecados? Sim. Você aceita Jesus como seu Salvador, pessoal e Senhor da sua vida? Sim. Amém? Vocês aceitam que neste momento a Adriana entregue a sua vida a Jesus? Quero ver as mãos. Levante aí a sua mão, aí está. Todos defendendo e aceitando, aprovando o seu batismo. Tá bom? Adriana, aqui nestas águas você vai deixar para sempre todos os seus pecados e vai renascer para uma nova vida em Cristo Jesus. Eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, para a remissão de todos os seus pecados, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe. Pode dar um abraço. Glória, anjos mil encoam lá. Glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Amém. Amém. Eu vou pedir só um minutinho para o pessoal te abraçar e quero que você fique um pouquinho aqui. A água está quentinha? Pode ser? Vocês estão aqui à frente e eu quero dar uma bênção especial sobre vocês, sobre a Adriana, sobre os demais que estão aqui também, viu? O senhor quer ficar sentado? Quer arrumar uma cadeira para ele? O senhor quer sentar? Não precisa? Ok. Mas eu queria também fazer um apelo. Eu não sei quem mais está aqui, que de repente é uma visita, é alguém que está precisando aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Quem sabe alguém que estava afastado dos caminhos de Deus e precisa retornar. Eu quero dar a chance de você vir aqui para eu incluir você numa oração especial. Mas para que você não venha assim no vácuo, eu quero falar com vocês da coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Adriana, eu tinha 5 anos de idade, quando na minha casa apareceu um folheto. E eu abri o folheto e lá estava escrito assim: Cristo vem, prepara-te. E eu olhava, eu ficava namorando aquele folheto, igual foto de namorada, sabe? Eu via as nuvens, o arco-íris, a escuridão, mas um brilho vindo no meio, e as pessoas assim com a terra destruída, carro quebrado, e olhando para cima, e Jesus vindo nas nuvens com poder e grande glória. E eu me lembrava que eu sonhava com a volta de Jesus, muito antes de ouvir falar da volta de Jesus. Aí um dia, esse cavaleiro que está aqui, pastor, com esse vozeirão bonito que ele tem, ele falava no rádio assim: o divino rei do universo está para transpor o limiar do tempo, penetrando na história. E quando ele o fizer, a história do mundo e do pecado vai parar, vai findar, começará a eternidade. Estarás ao lado de Deus quando chegar esse momento? Deus quer que estejas. Ele quer salvar-te. Mas o tempo de buscar salvação é agora, no dizer da Escritura: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, versículo 15. Venha ao Salvador agora. Confia-te a Ele. Deixa-te transformar por Ele. E Cristo demonstrará em ti, Hebreus 7, 25, que
que pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Isto há muitos anos. Eu imagino, pastor Conrad, que naquela época você não esperava que Jesus ia demorar tanto para voltar. Mas eu estou aqui tomando o seu bastão e estou continuando a pregar aquilo que você me ensinou através do rádio, quando eu nem lhe conhecia pessoalmente. E eu não sei se eu também vou ter que passar o bastão para outro. Mas se eu tiver que passar, eu quero que seja para você, como ele passou para mim. E uma das músicas que eles cantavam falava da promessa de Cristo para os discípulos, quando ele falou: não fiquem preocupados, creiam em Deus, creiam também em mim. Lá na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu já tinha dito a vocês: eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar esse lugar, eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Eu quero que o quarteto venha aqui, e enquanto nós cantarmos juntos O Coração Não Se Turbe, eu quero que quem sentir no seu coração o desejo de vir aqui à frente, para orar por mim e por você, para se preparar para a volta de Jesus, vem aqui. Deixa eu falar de Cristo para você, dê-me esse privilégio, por favor. Deixa eu pegar na sua mão e convidar você para estarmos juntos na pátria superior. Enquanto nós cantamos aqui, quem sentir o desejo possa vir aqui à frente. Amém, amém. Glória a Deus. Ele é o primeiro, não é o único. Viu? E preste atenção na letra dessa música. Imagine Jesus naquela noite de despedida, falando exatamente isso para os discípulos. Vamos. Coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Venha. Se você sentir no seu coração, pode continuar. Por que você espera? É o que eles vão cantar agora. Esta é a promessa de Deus. Vem aqui à frente, deixa eu orar por você. Ainda espera. Por que espera? São fiéis promessas de Deus. Se Jesus comprou-te no Calvário, buscar logo vem os filhos seus. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Amém. Jesus, vem logo. Nunca mais se esqueçam disso. Rodrigo, você me dá um minutinho? Dou 2. Eu estava olhando essa multidão, observando o conteúdo dessa reunião hoje, e uma coisa penetrou fundo na minha mente,
que pode ser que nós nunca mais tenhamos a oportunidade de uma reunião como essa. Verdade. E se essa é a reunião, e se essa é a chance, e se essa é a oportunidade, por que nós vamos esperar mais um pouco? Por que não dizer sim para Jesus hoje, aqui e agora? Amém. Outra coisa que me marcou nessa reunião, você falou um pouco sobre moedas e sobre dinheiro, mas por trás, nas circunstâncias, no conteúdo, a gente viu que a felicidade de uma pessoa não é ter, mas ser. E eu fiquei pensando, quantos de nós pagaríamos o que fosse necessário para sermos um pouco mais felizes? Mas nessa noite a felicidade que é uma pessoa, é Jesus, está aqui e quer se apoderar, se apossar da sua vida para transformá-la, tirá-la da mediocridade, tirá-la da preocupação da vida material, da vida de pecados, de gostos diferenciados, e quer dar um sentido espiritual e eterno para a sua vida. É isso que Deus quer fazer hoje. Eu me lembrei de uma partitura que nós fizemos. Eu considero ela o cântico da felicidade, porque Jesus estava no Monte das Bem-aventuranças e ele proferiu um sermão, está em Mateus 5. E eu queria te pedir autorização, nós cantamos a música que você pediu, mas eu quero, junto com o grupo, cantar a música da felicidade, das bem-aventuranças. E quero dizer que é muito mais simples do que você pensa. Há muitos conflitos, há muitos problemas, há muitas lutas na vida. Mas quando Jesus Cristo entra na vida e transforma o coração, só existe paz, alegria, segurança e felicidade. E ele diz: a minha paz vos dou. A paz dele não é um conteúdo de hoje para amanhã, se não há guerra, mas é Jesus Cristo reinando no nosso coração e dando um sentido para a vida que nada, nem dinheiro, nem posição, nem cultura, nada pode alcançar. Mas Jesus Cristo entra na vida e nos transforma nas pessoas mais felizes, mais abençoadas do mundo. Amém. Eu quero aproveitar esse minutinho para dizer o seguinte: pode ser, Rodrigo, pode ser que tenha alguém que ficou aí, que teve receio de se expor, teve receio de definir uma posição ao lado de Jesus Cristo. E enquanto nós estivermos cantando a música da felicidade, se alguém desejar vir a esse altar, receber uma bênção, o perdão, a salvação e o apoio do Senhor Jesus para a sua felicidade, faça isso. Os arautos ficarão felizes, Rodrigo ficará feliz, mas lá no céu a Bíblia diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam tomar uma decisão. Nós vamos cantar com letra de Jesus. Essa música foi composta com as palavras de Jesus, extraídas da Bíblia, Mateus capítulo 5, e falam sobre como ser feliz com Jesus. É isso que nós desejamos para todos vocês. Pastor, só um recadinho, utilidade pública. Quem tem um polo preto, está na frente de uma garagem, o vizinho precisa sair urgente. Então, se alguém tem um polo preto, por favor, retirar nesse momento. Obrigado. Vendo Jesus as multidões, teve compaixão delas. Eram como ovelhas que não têm pastor. E subindo a um monte, ele assentou-se, e com ele os seus discípulos. E então passou a ensiná-los, dizendo-lhes:
Bem-aventurados, bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os bem-aventurados, pois herdarão a Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, regozijai-vos, exultai, pois é grande o vosso galardão nos céus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja feliz com Jesus. Amém. E eu quero agora convidar vocês então para eu dar uma bênção toda especial para todos que vieram aqui à frente, tá certo? E digo, mesmo que algum dia vocês andem, com licença de ficar de costas um pouquinho, mesmo que algum dia vocês andem pelo vale tenebroso, não tenha medo não. Eu já passei por muito medo, eu sei o que é isso. Ainda que você tenha os seus sonhos destruídos ao pó, continue rumo à frente. Siga o amor do coração e eu garanto, você nunca estará só.
Posso abençoar você agora em nome de Jesus? Posso? Posso abençoar essa criancinha linda com vocês aqui? Para que vocês possam encaminhá-la sempre no caminho de Deus? Posso? Então vamos orar. Feche os seus olhos, a igreja também participe conosco. Amado Senhor, no sagrado e poderoso nome de Jesus, eu entrego todos que estão aqui à frente no teu altar. Pai, eles têm um histórico de vida, talvez foram humilhados, traídos. Às vezes alguns deles fizeram coisas que se arrependem e queriam tanto poder voltar no passado e não ter cometido aquele erro, ou aquele ato, ou aquele deslize. Mas, Pai, purifica o nosso coração de toda impiedade. Guarda a nossa língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha o nosso espírito. E quando Jesus voltar nas nuvens com poder e grande glória, permita-me, querido Deus, por amor do seu nome, seu sagrado nome, entrar nas mansões celestiais e junto com os meus irmãos e irmãs que estão aqui, contemplar o sorriso de Jesus. Abraça-nos nesse momento, Deus. Cuida deles, Pai, como o Senhor cuidou de mim. Cuida dos enfermos, dos aflitos, dos que estão desviados. Por favor, ó Pai, eu entrego todos no teu altar agora, no glorioso e sagrado nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Podem voltar para os seus lugares. Eu só queria dar um recadinho final aqui para os irmãos. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, e eu falo com os irmãos o que é. Quarteto ainda tem uma última música, né? Eu tenho uma responsabilidade muito grande, e eu vou falar com os irmãos o que é. É que, às vezes, muitas pessoas conhecem a gente pela internet, são meses, anos acompanhando, e 1 minuto de arrogância, eu posso desfazer tudo o que a gente construiu. Ou de aparente arrogância. Então Deus me livre de fazer alguém tropeçar. Só que como a gente está em casa, eu vou confessar para os irmãos o que acontece. Eu ainda nem jantei, mas isso não é a preocupação. Mas eu tenho a próxima cidade onde eu vou pregar, está a 2h30 daqui. E amanhã, na primeira hora do dia, eu já tenho que estar pronto para fazer 2 sermões, um atrás do outro. Se eu for tirar foto com todos agora, cumprimentar todos, eu vou chegar muito tarde, eu nem jantei. Eu acho que os irmãos vão compreender isso, né? Não é estrelismo, não é dar de artista, não é nada, mas eu vou precisar me ausentar. E numa outra oportunidade eu teria o maior prazer em estar com os irmãos, assinar os livros, fotografar, tudo bem? Vocês não ficam chateados, não? É só por uma questão de sinceridade e, ao mesmo tempo, sensibilidade para não magoar ninguém. Mas muito obrigado. Orem por mim, pelo quarteto, para que Deus... Agora que eu vi aqui. Para que Deus nos dê humildade, unção, força física e o batismo com o Espírito Santo para a gente continuar levando essa mensagem. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, viu? Aguarde um minutinho, por favor. Ninguém saia, por favor. O pastor quer falar com vocês ainda, nós vamos cantar mais uma música. Só um minutinho. Só? Eu não gostaria que o pastor Rodrigo saísse sem agradecer por este momento, mas agradecer também a nossa associação paulistana, na pessoa do nosso presidente, o pastor Romualdo Larroca, porque ele só está aqui hoje porque o nosso presidente foi atrás. Agradecer ao irmão Daniel, porque perturbou o pastor Larroca por muito tempo, e portanto, pastor Rodrigo, você está aqui hoje por esse momento, para este momento tão especial.
A igreja preparou uma lembrancinha para você. Eu sei que você vai viajar, mas a tua equipe está aí após, vai poder te ajudar. Eu quero chamar aqui o Genildo. Você não é produto de arqueologia, viu? Passou 3 meses sem comer arroz e feijão, já começou a comer isso, tá bom. Oi? Parece até um árabe aqui, cheio de caralho. Tá aí, tá bem característico, né? Que Deus abençoe, muito obrigado. Eu sei que a pressa, né? Com certeza. Que Deus te abençoe, uma boa viagem. Muito obrigado por sua presença. Uma saudação então para o pastor Rodrigo. Então, boa noite a todos. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça.